O que aconteceu com os anões depois de O Senhor dos Anéis? Bom, a gente sabe que depois do final da história do Senhor dos Anéis, acaba a Terceira Era e se inicia a Quarta Era, que é a Era dos Homens. E muita gente sabe o que acontece com os Elfos no final. A história deles na Terra-média meio que acaba e eles vão de barco lá pra Valinor. Um ou outro decide ficar, mas na grande maioria eles partem mesmo. Mas se essa é a Era dos Homens, o que aconteceu com os anões? Você já parou pra pensar nisso? Porque, tipo assim, eles não têm como pegar o barco e ir pra Valinor. Os anões nasceram da pedra, então pra onde que foi esse povo inteiro na Quarta Era? Como que uma raça inteira e reinos de guerreiros, artesãos, some assim de uma hora para outra? Bom, vamos lá. Primeiro, para a gente conseguir entender, vamos voltar um pouquinho durante a Guerra do Anel. Acontece que as grandes batalhas da guerra não aconteceram só em Gondor, como aparece no filme. No filme parece que o Sauron mandou tudo que ele tinha para atacar Minas Tirith. Mas a real é que não foi assim. O Sauron era um estrategista genial. Então, enquanto o Gandalf, o Aragorn tava lá lutando, o Sauron tinha mandado um exército gigante de orientais para destruir a Montanha Solitária. E sim, é aquela mesma montanha que a gente vê no filme e no livro de O Hobbit. Então assim, a cidade de Vale, que ficava ali na base da montanha, foi totalmente destruída, as pessoas tiveram que fugir para dentro de Erebor, junto com os anões. E nesse momento, os orientais começaram a cercar eles. O rei dos homens foi atingido e caiu bem na porta da montanha. E sabe quem que estava do lado dele? O rei Indain, Pé de Ferro. Aquele mesmo anão ruivo que aparece montando num porco no terceiro filme de O Hobbit. Só que agora o Dain estava, se eu não me engano, com 252 anos de idade. Por aí, na verdade, não lembro direito. Então assim, ele já estava mais velho. Porém, mesmo assim, ele pegou o machado dele, ficou de pé em cima do corpo do amigo dele que estava caído, que é o rei humano, e estava enfrentando qualquer inimigo que chegasse perto. E ele lutou até o fim dele mesmo. E bom, convenhamos que para um anão ou qualquer guerreiro da Terra-média isso aí é um fim épico. E assim, os anões ficaram cercados lá por dias. Até que então, de repente, chegou a notícia de que o anel foi destruído e Sauron caiu. Na hora, os exércitos do Sauron entraram em pânico. Então os anões, que agora estavam sendo liderados pelo filho do Dain, o Thorin III, abriram os portões e expulsaram todo mundo de lá. E então a Quarta Era meio que começou com tudo para eles. Thorin III reconstruiu o reino. Erebor voltou a ficar muito rica e eles fecharam alianças fortes com o novo rei de Gondor. Nosso querido Aragorn, né? E poderia acabar aí, ficaria muito legal. Porém, a gente vai voltar para eles mais pra frente no vídeo. Porque agora a gente vai falar sobre o Gimli. Você pode estar se perguntando o que aconteceu com ele depois da Guerra do Anel. Inclusive, tem gente que acha que ele só voltou para Erebor, sentou lá e viveu tranquilo pelo resto da vida. Porém, não foi bem assim. Você lembra do Abismo de Hel? Pois é, acontece que atrás do Abismo de Hel tem umas cavernas gigantes, também conhecido como as Cavernas Cintilantes. Durante a batalha no Abismo de Hel, o Gimli ficou escondido lá atrás e assim, ele ficou maravilhado. Ele achou lá o lugar mais lindo do mundo, cheio de cristais e tudo mais. Então, depois da guerra, o Gimli pegou um grupo de anões de Erebor e desceu para o sul. Ele fundou um novo reino e virou o Senhor das Cavernas Cintilantes. E assim, depois disso, eles viraram meio que os maiores construtores daquela época. Foram eles que reconstruíram os portões de Minas Tirith, já que os originais tinham sido destruídos lá pelo Rei Bruxo e tal. Então eles meio que refizeram o portão usando Mithril. Ele acabou virando algo quase que indestrutível. Porém, qual foi o final do próprio Gimli? Acontece que, anos e anos depois, o Legolas meio que sente que o momento dele na Terra-média acabou. Então ele constrói um barco e decide ir para o oeste, lá para Valinor. E adivinha quem que ele leva junto? Isso mesmo, o Gimli. E assim, isso é incrível, porque em toda a história do universo Senhor dos Anéis, do Tolkien em geral, nenhum anão nunca tinha pisado em Valinor. Era um lugar meio que reservado só para os imortais. E tudo bem que tem a questão do Frodo, Bilbo e o Sam, que acabou indo depois também, mas eles eram portadores do anel. Então eles eram meio que uma exceção específica. Mas assim, um anão, isso era algo meio que inimaginável. Mas então você pode estar se perguntando por que o Gimli foi, se era algo tão inimaginável assim. E o próprio Tolkien chegou a explicar, falando que primeiro foi por causa da amizade imensa dele com Legolas. Então os dois eram meio que tão próximos que o Legolas basicamente falou que não iria se o amigo dele não pudesse ir junto. Em segundo ponto, a Galadriel. Ela já estava lá em Valinor e ela meio que adorava o Gimli.
Então ela conversou com os Valar lá em cima e pediu pra deixar ele entrar. Então assim, do Gimli esse foi meio que o final dele. Mas agora, e o resto dos anões? Já que o Gimli foi só uma exceção, o que aconteceu com todo o restante? Pois é, para entender o que aconteceu com o restante da raça, a gente tem que falar do maior sonho de qualquer anão, que é Moria, Khazad-dûm, o maior império subterrâneo que eles já tiveram. Que é aquele que a gente vê nos livros e no filme, aquele lugar que estava cheio de orcs e com o Balrog que o Gandalf derrotou. E acontece que depois que o Balrog se foi e o Sauron foi destruído também, os orcs meio que perderam a força total e aconteceu uma coisa incrível. A próxima geração de anões, já no começo da Quarta Era, nasceu um anão, o filho do rei Thorin III lá em Erebor. E o nome dele era Durin VII. E também ficou conhecido como Durin o Último. E assim, uma coisa importante sobre os anões que você tem que saber é que eles não dão o nome Durin pra qualquer anão. Eles acreditavam que quando um rei nascia com esse nome, ele era meio que literalmente a reencarnação do primeiro Durin, o pai de todos os anões. Para eles, ele tinha a mesma aparência, a mesma voz, as mesmas memórias. E então, quando ele nasceu, todos os anões pensaram tipo, chegou a hora. Então ele reuniu o povo dele, saiu de Erebor e desceu para os portões de Moria. Lá eles limparam as montanhas e expulsaram o que restou dos orcs. E depois disso acenderam as forjas de novo. Moria voltou a ser aquele império gigante das eras antigas, o auge absoluto dos anões. E beleza, parece um final feliz para todos os anões, né? Porém, é aqui que o Tolkien mostra como ele tem uma escrita genial. Porém, em alguns momentos é triste também, né? Acontece que mesmo com Erebor rica, mesmo com Moria no auge, os anões começaram a sumir do mundo. Só que assim, não foi por nenhuma guerra, por nenhum desastre, dragão, nada. Acontece que o motivo para eles sumirem na Quarta Era foi puramente biológico e próprio do comportamento deles. Bom, vamos lá, olha só. O Tolkien explica nos apêndices que nascia muito pouca mulher anã. Elas representavam, no máximo, 1/3 da população inteira. Então assim, para cada mulher tinha 2 homens. Só isso já era um problema gigante para uma espécie crescer, né? Porém, para piorar, a cultura deles não ajudava muito. Acontece que as mulheres anãs quase nunca saíam da montanha, e quando saíam se vestiam de um jeito parecido com os homens, usando barba, e era igualzinho. Os humanos até achavam que uma mulher anã nem existia, e que eles meio que nasciam da pedra. Outro ponto também é que muitas anãs não queriam saber de casamento. Elas queriam meio que ficar sozinhas. E agora, quando uma anã queria se casar, elas eram leais em um nível extremo. Se uma anã gostasse de um anão específico e por algum motivo não desse certo, sei lá, a família não deixou casar, ou então ele parte em uma batalha, ela não casava com mais ninguém pelo resto da vida. Então só isso já dificulta a procriação deles, né? Porém, ainda tem um problema dos homens anãos também. Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal e você deve saber, os anões foram criados por Auli, que é o Valar da forja e do artesanato, então eles já nasceram com a cabeça focada em trabalho. A maioria dos homens não queria saber de procurar um amor ou de ter filhos, eles queriam só minerar, queriam achar pedras preciosas, queriam ficar batendo martelo o dia inteiro. Então assim, eles meio que preferiram o som de uma bigorna do que o som de uma criança brincando. E com isso acabava que o trabalho meio que consumia a vida inteira deles. Então se a gente analisar tudo isso, meio que a conta não fechava. A taxa de natalidade era um desastre total. Isso porque morria mais anão do que nascia. E com tudo isso acontecendo, conforme o tempo foi passando, o mundo foi ficando mais cheio de homens, com a cidade dos homens crescendo e se espalhando, e os anões foram meio que se trancando cada vez mais no fundo das montanhas. O problema é que eles foram envelhecendo e minerando, e ficando cada vez mais velho, e indo cada vez mais fundo até que eles pararam de fazer bebê, né? E com isso, aquelas cidades subterrâneas enormes foram ficando cada vez mais vazias, até que os homens da superfície começaram a se esquecer que elas existiam, então eles pararam de ser vizinhos, que faziam comércio e virava lenda. Viraram só meio que uma história de dormir. O Tolkien tinha essa ideia de que o mundo mágico foi sumindo aos poucos para dar espaço pra gente, pro nosso mundo, o mundo normal. E o fim dos anões mostra isso de uma forma que eu acho genial. Eles não acabaram com um desastre ou nada. Eles tiveram meio que a era de ouro deles, um grande momento, reconquistaram Moria e depois veio meio que só se apagando, cavando mais fundo e acabando. E assim, do mesmo jeito que eu acho um final incrível, é meio triste, né, cara? Pô, eu gosto muito dos anões.
Então só de pensar que esse foi o fim deles, ao mesmo tempo que eu acho incrível, eu acho triste pra caramba. Mas enfim, isso aí é um final meio que chocante, né, cara? Agora, saberás a ciência há muito secreta. Dos 5 que saíram de solo distante, um só voltou. Os outros não mais trilharão a Terra-média sob a tutela dos homens, até o Dagor Dagorath e o destino chegar. Esse poema que eu li aqui tá lá no livro de Contos Inacabados e ele resume muito bem uma tragédia do universo de Tolkien, que são dos 5 Istharis que vieram pra Terra-média para auxiliar na luta contra o Sauron. Isso porque, como a gente sabe, o Sauron foi derrotado, o Aragorn foi coroado rei, mas o que aconteceu com os 5 magos depois disso? E no vídeo de hoje a gente vai explicar o que aconteceu com cada um deles e como Tolkien mudou a opinião entre um e outro durante a vida dele. Bom, antes de você entender qual foi o fim de cada um deles, você precisa entender quem são cada um e o que eles são de verdade. E sobre quais regras eles trabalhavam aqui na Terra-média. Afinal de contas, os Istharis, que a gente costuma chamar de magos, pertenciam à mesma categoria que o Sauron. E eles são chamados de Maiar. E de forma bem resumida, eles são meio que espíritos, quase que anjos, que ajudaram a moldar o mundo no início de tudo. Isso porque, na cosmologia do Tolkien, existe um único deus criador supremo, que é Eru Ilúvatar, e abaixo dele vem os Valar, que são os grandes poderes de Arda. Eles são responsáveis por guardar e governar o mundo, e é muito comum que a gente mesmo, durante os debates e durante a história, chame eles de deuses. Mas na real, eles estão mais para como se fossem os arcanjos do universo de Tolkien. E além dos Valar, existem os Maiar, que são da mesma natureza, porém em uma escala de poder um pouco menor. É como se eles também fossem anjos, porém em uma hierarquia um pouco menor, enquanto os Valar são como se fossem os arcanjos, eles são como se fossem os anjos da guarda. E eles estão ali na Terra-média como um auxílio dos Valar. E bom, eu imagino que para quem não conhece profundamente a história, pode pensar, se os Valar queriam derrubar tanto o Sauron, por que eles não desceram lá e resolveram isso com a força bruta? E bom, o Silmarillion deixa isso bem claro. O que acontece é que na última vez que os Valar entraram em uma guerra na Terra-média, que inclusive foi para derrotar o Morgoth, que é mestre do Sauron, um continente inteiro afundou no oceano. Isso porque a força deles era algo destrutivo e poderoso demais. A Terra-média não aguentaria outra batalha, outra guerra nesse nível. Então, a solução que eles pensaram foram de enviar os 5 Maiar. E eles trabalhavam com algumas regras, como não poder enfrentar o Sauron de frente usando o poder bruto. Isso porque a missão deles era mais inspirar e guiar os povos livres da Terra-média. E justamente para garantir que eles não tentassem enfrentar o Sauron de frente com o poder bruto, eles foram enviados em corpos de homens velhos, com limitações como cansaço, dor, fome, frio e medo, inclusive. E o mais perigoso de tudo é que a memória deles do oeste, lá de Valinor, ainda estava com eles, porém ficava como se fosse uma memória mais embaçada, eles não conseguiam lembrar de tudo claramente. E na minha opinião, o pior de tudo é que pelo fato deles estarem em corpos velhos de humanos, eles estavam sujeitos às fraquezas da mente humana e então eles poderiam se desviar e falhar. E a gente vai ver aqui hoje que isso realmente aconteceu em alguns casos. E bom, vamos começar com o líder deles, o Saruman, o Branco. E para quem só viu o filme, o cinema acabou cortando a história dele um pouco cedo demais lá na Torre de Orthanc. Porém, nos livros, o destino dele é até mais patético e cruel em certo aspecto. Mas lá em Valinor, antes de descer para a Terra-média, o Sauron se chamava Curumo e ele era um Maia que trabalhava para o Aule, o ferreiro dos Valar. E isso por si só já dá um pouquinho de explicação do porquê ele tinha essa obsessão por máquinas, por forja e controle dos Anéis de Poder. Inclusive, o próprio Sauron, no início dos tempos antes de se corromper, também foi um aluno de Aule. Mas enfim, o orgulho do Saruman começou bem cedo e a inveja que ele tinha do Gandalf consumia aos poucos a mente dele. E um detalhe que eu vejo que muita gente não lembra é que o Saruman tentou inclusive forjar o próprio Anel de Poder dele. Se a gente lembrar, quando o Gandalf está preso lá em Orc, ele nota que o Saruman estava usando um anel e se autoproclamava Saruman, o Fazedor de Anéis. E bom, depois que os Ents destruíram a fortaleza dele, o Gandalf quebrou o cajado dele, tirando a autoridade que ele tinha, inclusive as cores dele, o Saruman virou meio que um mendigo rancoroso, então ele fugiu para o condado.
E ele vai até lá por pura vingança, ele quer meio que destruir o lar do Frodo só porque ele não conseguiu dominar o mundo. E no livro, no capítulo Expurgo do Condado, que é o responsável por fechar o livro do Retorno do Rei, os hobbits voltam da guerra e eles ainda têm que organizar uma resistência para derrotar o Saruman e os homens dele. E é aqui que acontece a morte física do Saruman. Isso porque o Grima, língua de cobra, que já estava sendo humilhado e pisado pelo Saruman há alguns meses, surta e então puxa uma faca e acaba desvivendo o Saruman ali mesmo, bem na frente da porta do Bolsão. Então o corpo físico dele já se vai ali, porém o espírito sobrevive. E o Tolkien descreve a cena como se fosse uma névoa cinzenta saindo do corpo do Saruman, e essa névoa cresce e toma uma forma pálida que vira e olha para o oeste, para Valinor. Então é como se essa forma estivesse olhando para a antiga casa dele, esperando ser aceito de volta, pedindo passagem. Porém, de repente, um vento gelado sopra do oeste e dissipa essa névoa. E esse momento representa uma rejeição absoluta dos Valar para a alma do Saruman. Aquele vento que soprou era o próprio Mão, e dizendo ao Saruman algo como: não, você não foi perdoado. Ele não teve a permissão para voltar para casa. E bom, você pode estar se perguntando o que aconteceu com o espírito dele então, já que ele não pôde voltar para casa. E a verdade é que muito provavelmente o espírito dele foi condenado a ficar vagando pela Terra-média, sem poder nenhum, sem forma, só reduzido a uma sombra que não consegue fazer nada e fica só sussurrando pelos cantos escuros pelo resto da eternidade, bem parecido com o que aconteceu com Sauron. Enfim, foi um final bem humilhante para alguém que já foi o líder do Conselho Branco. Mas agora, e o Radagast, o Castanho? O que aconteceu com ele? A história dele é algo que até hoje tem bastante debate acontecendo. Mas vamos lá em Valinor o nome dele era algo como Aimdil, e ele foi escolhido por Yavanna, que é a Valar responsável meio por cuidar da natureza. Mas o problema aqui é que ele sumiu na narrativa principal. Ele ajudou o Gandalf lá no início da Guerra do Anel, enviando as águias, e depois ele simplesmente desapareceu. Quando os elfos vão procurar o Radagast lá na casa dele, o lugar está totalmente vazio. E bom, você pode estar se perguntando, será que ele morreu, que ele voltou pro oeste ou algo assim? E na verdade a resposta vai depender do momento da vida do Tolkien. Isso porque em uma carta que ele escreveu lá em 1956, o Tolkien descreveu algo que é até um pouco pesado com o Radagast. Ele fala que o Radagast falhou na missão e que ele se apaixonou tanto pelas plantas, pelos animais da Terra-média, que ele esqueceu os elfos e os homens e esqueceu a missão principal dele de enfrentar o Sauron. Porém, mais no futuro da vida do Tolkien, em alguns rascunhos e documentos que foram achados, ele tem uma visão um pouco mais leve e até mais generosa com o Radagast. Isso porque o Tolkien já considerou que o Radagast, que foi enviado pela Yavanna, talvez tivesse uma missão secundária. E essa missão poderia ser justamente o de proteger a flora e a fauna da destruição causada pela guerra. E bom, se foi esse o caso, ele ainda assim falhou, porém não foi uma falha movida pelo orgulho nem nada do tipo. Foi mais uma missão secundária ali, que ele acabou ficando deslumbrado com a própria natureza de Arda. O que a gente sabe com certeza é que o Radagast não pegou o navio com o final da Terceira Era, ele ficou na Terra-média. E pelo que eu estudei aqui, parece que é um consenso entre todos os estudiosos de Tolkien que ele permaneceu lá nas grandes florestas da Terra-média. E com o passar da era, a magia da Terra-média foi diminuindo, como a gente sabe, e ele acabou se tornando uma lenda entre os homens, algo como um espírito solitário nas matas. Mas agora, existe de verdade a possibilidade de que milhares de anos depois, os Valar tenham permitido que o Radagast voltasse de barco lá para Valinor. Isso é algo bem aceitável, na verdade. O problema é que a gente tem certeza que no final da Terceira Era, ele permaneceu nas florestas da Terra-média, imerso na terra que ele foi enviado para proteger. Bom, mas agora vamos falar do maior mistério quanto ao assunto são os magos, os dois azuis, Aladar e Palanto. No caso deles, o próprio Tolkien demorou muito para decidir o destino definitivo dos dois. O que a gente sabe é que eles viajaram para o leste e para o sul, bem longe do mapa que a gente conhece da Terra-média. Eles foram lá para as terras de Hum e Harat, terras onde o domínio do Sauron era praticamente absoluto, e o que a gente sabe é que no início os dois azuis eram mais alunos do Orome, que é o caçador dos Valar.
e ele conhecia muito bem os confins da Terra-média. E a grande confusão aqui é que existem duas histórias oficiais sobre eles, escritas em épocas diferentes. Na primeira versão, o Tolkien é um pouco mais pessimista e ele achava que os azuis tinham falhado, como se eles fossem lá para o coração do Império do Sauron, sem apoio nenhum, então eles acabaram sucumbindo. E assim, não é que eles sucumbiram e se aliaram ao Sauron, não. Na verdade, eles teriam caído nas tentações de poder e fundaram alguns cultos religiosos e se tornaram líderes ensinando magia e coisas do tipo para os homens de lá. Então, nessa versão, eles terminaram a Terceira Era totalmente corrompidos pela idolatria e nunca voltaram para o Oeste. Agora, anos depois, justamente no ano, se eu não me engano, da morte do Tolkien, lá em 1973, ele escreveu um último texto sobre os magos e que foi publicado pelo Christopher, o filho dele, onde ele muda drasticamente a história dos dois, e então ele decide que os azuis chegaram muito antes, lá na Segunda Era, e eles passaram a se chamar então, ao invés de Aladar e Palanto, eles se chamavam Morinétar e Homestamo, que significa algo como Matador das Trevas e o Ajudante do Leste. E nessa versão, eles foram fundamentais para a sobrevivência dos povos livres. Nessa reescrita do Tolkien, eles fizeram um trabalho gigantesco, porém silencioso nas sombras. Eles estavam lá incitando rebeliões contra o Sauron no leste e no sul, e eles bagunçaram a cadeia de suprimentos das alianças do Sauron. Inclusive, nas grandes batalhas da Terceira Era lá no final, aquele exército de Harad e de Hum que chegaram para lutar pelo Sauron, já que a gente vê que já era um exército bem grande, se não fosse os magos azuis atrapalhando eles e por milênios e sabotando essas forças, o número de inimigos marchando contra Gondor lá no final teria sido infinitamente maior, segundo Tolkien, e a resistência de Minas Tirith teria sido esmagada rapidamente. Então, nessa segunda versão, os Magos Azuis tiveram sim sucesso na missão deles, porém não voltaram para os Portos Cinzentos porque eles gastaram toda a vida deles e energia lutando contra o Sauron, e muito provavelmente acabaram morrendo nessa história. Porém, ainda assim, foram essenciais para a vitória dos povos livres da Terra-média. Mas agora me fala, qual das duas versões dos Magos Azuis você prefere? As que eles se corromperam ou a que eles foram essenciais para salvar a Terra-média, porém ficaram no anonimato? Deixa aqui nos comentários. Mas agora restou pra gente o último dos magos, o que foi o único, inclusive, que voltou pelo mesmo caminho que veio, Gandalf o Cinzento, que retornou como branco. E bom, antes de chegar na Terra-média, o nome do Gandalf era Olorin. Ele aprendia bastante com Niena, a Vala da Piedade, e passava muito tempo entre os elfos lá em Valinor, de forma invisível, colocando sabedoria no coração deles. Então, quando o rei dos Valar, o Manwë, fez a reunião para escolher quem iria enfrentar o Sauron, o Olorin, que estava lá meio que no fundo do salão, inclusive o livro do Contos Inacabados descreve esse momento de forma bem clara, o Manwë olha para o Olorin e diz que ele deveria ir, e ele recusa. Olorin fala abertamente algo como: eu tenho medo do Sauron, eu sou fraco para essa missão. E Manwë responde que é exatamente por isso que ele precisava ir. O Gandalf era o principal, o único ali que não queria poder, e ele era o único que tinha medo da corrupção de verdade. E no final das contas, foi meio que isso que salvou ele e o mundo. Quando ele chegou lá nos Portos Cinzentos, o que é o elfo, percebeu imediatamente quem ele era e então entregou para o Gandalf o Narya, o Anel de Fogo, um dos 3 anéis élficos. E esse anel tem o poder de reacender a coragem no coração das pessoas em um mundo que já estava esfriando ali naquele momento. O Gandalf então ficou viajando pela Terra-média inteira, inclusive tinha muitos nomes. Os elfos chamavam ele de Mithrandir, o Peregrino Cinzento. Os anões chamavam ele de Tarkur. Os homens do sul chamavam ele de Ícanos. Porém, o nome mais conhecido dele é o próprio Gandalf. Mas o interessante aqui é notar que ele nunca teve uma casa fixa. O Gandalf sofreu as consequências realmente de usar o corpo mortal dele. Ele sentia o peso da velhice, sentia o cansaço dos séculos andando pela poeira e viajando pelo mundo, dormindo em qualquer canto que ele achasse. Inclusive, ele chegou a morrer fisicamente lutando contra o Balrog. Luta essa que meio que esgotou todo o corpo de carne dele até ele finalmente morrer e o espírito dele saiu do mundo. E ali aconteceu algo raríssimo.
o próprio Eru Ilúvatar, criador de todo o universo, interveio pessoalmente. A única intervenção, se eu não me engano, que ele fez diretamente na Terceira Era. Tem a questão das outras intervenções que ele fez de forma indireta, como a queda do Gollum, porém, assim, ele chegar a intervir diretamente, ressuscitando alguém, ou coisa do tipo, acho que não foi a única vez na Terceira Era que isso aconteceu. Então ele pegou o espírito do Gandalf e mandou de volta para o mesmo corpo, agora curado e elevado na posição de O Branco. Isso porque, como a gente sabe, o Saruman já tinha abandonado e traído esse posto. Então Gandalf voltou com mais clareza, mais poder e mais focado. Nesse final, ele liderou a defesa e a estratégia final dos povos livres, e quando um anel caiu no fogo da Montanha da Perdição, foi nesse momento que o trabalho do Gandalf estava oficialmente pronto. E é legal a gente notar que depois que o Aragorn foi coroado, o Gandalf começou a meio que mudar. A energia que ele tinha mais agressiva de um líder realmente sumiu e ele passou a ser só um velho muito sábio e muito mais quieto do que ele costumava ser. E ficou lá na Terra-média, tendo uma conversa bem longa com Tom Bombadil e visitando os velhos amigos. Ele estava lentamente se despedindo do mundo. Então, cerca de 3 anos depois que o Sauron foi destruído, Gandalf cavalgou até os Portos Cinzentos, em um momento onde a magia dele não era mais algo necessário na Terra-média. Ele embarcou num navio junto com Frodo, Bilbo, Elrond e Galadriel. Então, do barco, ele olhou para o continente, onde ele protegeu por 2000 anos, e o navio foi para o oeste. E eu, Rafael, pelo menos, gosto de imaginar o momento em que o navio cruzou esse caminho oculto e chegou em Valinor. Eu fico imaginando o corpo velho e cansado do Gandalf se dissolvendo e sendo meio que curado das restrições e dores que ele tinha. Imagino ele voltando a ser Olórien, caminhando pelos jardins sagrados lá de Valinor, sabendo que ele cumpriu a missão dele, o único dos 5 que conseguiu terminar de forma perfeita. Aquela cena do final de O Senhor dos Anéis nos Portos Cinzentos, com o navio partindo, Frodo chorando, é um dos momentos mais emocionantes da história da Terra-média. Porém, existe um mal-entendido gigante sobre o porquê os elfos estão indo embora. Muita gente acha que é só um cansaço de guerra ou que eles decidiram dar espaço para os humanos, por pura bondade. Mas a verdade é muito mais profunda e toca na própria engenharia de como o universo do Tolkien foi criado. Então hoje eu vou tentar corrigir algumas ideias erradas que eu já vi por aí e vou explicar para vocês o conceito do Fëa e do Roa e o verdadeiro efeito da destruição do Anel sobre Valfenda. E também vou falar sobre o que diacho é o Fading, que é um processo real que acontece com os elfos que decidem ficar na Terra-média. E não é que eles deixam de existir, mas meio que a transformação de quem fica na Terra-média é algo que beira o sobrenatural. Pra gente começar a entender a partida deles, primeiro a gente precisa entender o que é um elfo. E eu não tô falando das orelhas pontudas, não. Eu tô falando da alma deles. E na cosmologia do Tolkien existe essa diferença entre os elfos e os homens, que é a imortalidade. Os elfos são os primogênitos. E a característica principal deles é que a vida deles está amarrada à própria vida do planeta. Enquanto o Arda existir, os elfos existem. Eles não vão para o céu, digamos assim, ou para o além. Quando eles morrem, eles vão para os salões de mandos e podem até reencarnar, mas sempre dentro do mundo. Já os homens são como se fossem hóspedes. A alma humana passa pelo mundo brevemente e vai para um lugar que nem mesmo os Valar sabem aonde é. Mas então, qual que é o problema disso? E o problema é justamente que o mundo físico, a Terra-média, sofreu com a corrupção do Morgoth no passado. E o Tolkien chama isso de Yarda Arruinada. Inclusive eu até fiquei de trazer um vídeo aqui pro canal mostrando como seria uma linha, um universo paralelo onde o Morgoth no Melkor não se corrompe. E eu tô escrevendo esse roteiro, mas tá difícil, porque é aquilo, tudo se baseia nisso. Mas tá saindo, aos poucos tá saindo. Mas enfim, essa corrupção da Arda significa que a matéria do mundo tende a se desgastar e mudar. Para um elfo que é imortal e ama o mundo, isso é uma tortura lenta. Eles veem tudo que eles amam envelhecer e mudar, enquanto eles permanecem iguais. E o Tolkien descreve isso como uma longa derrota. Eles não estão partindo apenas porque querem férias ou algo assim. Eles sentem um confronto direto com a essência deles, a natureza. Porque a natureza do elfo é imortal e é orientada a buscar a preservação. E isso está em conflito direto com a natureza da Terra-média, que depois da corrupção ficou algo dinâmico e decaíno. Mas beleza, agora que a gente já entendeu essa ligação profunda que os elfos têm com o mundo,
vamos para os motivos práticos da partida na Terceira Era. A gente pode dividir isso em 2 pilares, a mecânica dos anéis e a geografia sagrada. E começando com os anéis, o problema é que muita gente ainda acha que os 3 anéis élficos eram armas. E eu já falei aqui em outros vídeos que eles não eram. O Celebrimbor forjou o Narya, o Nenya e o Vilya com um objetivo principal, a preservação. E dá para entender isso com uma metáfora aqui. Meio que os altos elfos queriam, em certa forma, embalsamar a Terra-média. Eles queriam criar lugares onde o tempo não passasse, onde a Era Antiga continuasse viva. E é por isso que em Lothlórien o tempo parece correr diferente. A Galadriel usa o anel dela para meio que segurar essa entropia que é o local. Porém, o custo disso veio. Os 3 anéis estavam ligados ao destino do 1. Quando um anel foi destruído, meio que a bateria, digamos assim, dos 3 anéis foi desligado. E isso atingiu em cheio os altos elfos, como a Galadriel, que sustentavam o reino deles com esse poder. Para eles, a permanência se tornou algo insustentável na Terra-média. A beleza mágica de Valfenda e Lothlórien começou a sumir rapidamente, tornando esses lugares como algo mundano. E é importante a gente lembrar aqui também que isso não forçou todos eles a irem embora imediatamente. Elfos como Thranduil e os Elfos da Floresta, que não dependiam dos anéis, ficaram por mais tempo. Mas a Era da Magia tinha acabado para todo mundo. E o segundo pilar é o ponto geográfico. Desde a queda de Númenor, o mundo mudou de plano para esférico. E as terras imortais foram removidas do mundo físico. Para chegar lá, não basta só navegar no mar. Apenas os navios élficos conseguem encontrar a estrada reta, que é justamente esse caminho que sai da curvatura da Terra e vai até o verdadeiro oeste. E isso transformou a viagem em um privilégio espiritual. É um retorno ao lar, uma cura permitida pelos Valar para o cansaço de milênios vivendo em um mundo que não para de mudar. Aí você pode estar se perguntando, mas Fael, e se um elfo bater o pé e falar, eu não vou, eu decidi ficar e daqui eu não saio? Isso é possível? E sim. E tem vários elfos que fizeram isso, mas existe uma consequência natural descrita na lore do Tolkien. Especialmente ele fala disso no livro Anel do Morgoth. E envolve o Fëa, que é o espírito, e o Roa, que é o corpo. Aqui minha pronúncia deve estar em dia. Mas enfim, o Tolkien explica que na Terra-média, com o passar das eras, o espírito do elfo começa a meio que dominar as expressões do corpo. Não é que o corpo desaparece ou é consumido, mas ele vai ficando cada vez menos denso, menos físico. Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas o Tolkien chama esse processo de fading, que é algo como desvanecimento, desvaimento, não sei a palavra certa. Se um elfo permanece na Terra-média tempo demais, se recusando o chamado para o oeste, o espírito dele se torna tão dominante que o corpo se torna uma espécie de memória viva. Eles não morrem, eles continuam ali, mas tornam-se algo mais sutil, como se fossem transparentes à percepção humana. Eles vão se tornando difíceis de serem percebidos, ao menos que eles realmente queiram interagir com você. E aqui o Tolkien sugere uma conexão muito boa com o folclore do nosso mundo. Embora ele não afirme isso como um fato absoluto, tipo é isso e pronto. Ele propõe que essa poderia ser a origem das lendas humanas sobre fadas e espíritos da floresta. Seriam esses elfos que ficaram na Terra-média e desvaneceram, existindo em um estado onde a matéria física quase não prende mais eles. Ah, e você sabe do chamado do mar que o Legolas sente? Isso não é só uma vontade de viajar, é uma inquietação espiritual profunda dos Eldar. É a percepção deles de que para manter a integridade plena do corpo e a alma sem sofrer esse desgaste do fading, o único lugar possível disso são as Terras Imortais. E então, quando a gente junta tudo isso, o que essa partida deles realmente significa? Não é um determinismo absoluto do tipo, vá agora ou morre, tá mais pra algo como se fosse uma transição entre as eras. O universo do Tolkien tá entrando na quarta era, a Era dos Homens, e a gente pode interpretar isso filosoficamente como uma transição de um mundo mítico para um mundo histórico. A magia élfica que preserva e mantém está dando lugar para a engenhosidade humana, que muda e constrói. Os elfos que partem levam com eles a memória viva dos dias antigos. E para aqueles que escolheram ficar, o destino é um esquecimento lento, tornando-se como se fossem vultos da floresta enquanto a humanidade pavimenta as estradas. A partida da Galadriel, Elrond e o Gandalf
marca o fim oficial da influência direta dos poderes antigos na política do mundo. E para mim, essa melancolia é o coração da obra do Tolkien. Ele está tentando ensinar pra gente que até mesmo as coisas mais belas e sagradas têm o seu tempo, e tentar segurar elas para sempre, como os anéis tentaram fazer, é contra a natureza da realidade. Elas partem para que a memória do que elas foram permaneça intacta lá no oeste, em vez de ver isso murchar no leste. O que aconteceu com os orcs após o anel ser destruído? Nesse vídeo eu quero que você pense nos vilões, não no líder, mas sim na infantaria, na massa que compunha o exército do mal. Já parou para se perguntar o que aconteceu com grandes exércitos de orcs que serviam o Senhor do Escuro? O que aconteceu com aquelas criaturas que eram moldadas para a guerra? E então, de repente, a guerra acaba. Elas simplesmente caíram mortas? Foram todas caçadas e exterminadas em questão de dias? Ou será que elas estão sobrevivendo em algum canto esquecido da Terra-média? Talvez até se reorganizando? Pois é, nesse vídeo a gente vai mergulhar fundo nos apêndices e nas cartas e nos textos de apoio do Tolkien para desvendar o destino complexo e sombrio dos orcs após a queda de Sauron. Afinal de contas, a jornada deles é muito mais profunda do que uma simples derrota militar. É uma história sobre caos, desespero e a natureza do próprio mal. E bom, para entender o que aconteceu com os orcs, primeiro a gente tem que voltar para um momento que mudou tudo. Um anel foi destruído, e nele continha uma grande parte da essência nativa e da malícia do Sauron, que canalizava a vontade dele para dominar todas as outras. Então, naquele instante, o efeito foi imediato e devastador. A terra tremeu, a torre de Barad-dûr caiu em meio a raios e fogo, e foi como se uma presença terrível e dominadora que pairava sobre o mundo tivesse de repente sido apagada. E aqui vai um detalhe crucial que eu já falei no vídeo sobre o Sauron. Como ele é um Maia, um espírito primordial, ele não podia ser aniquilado de vez. Então seu espírito ficou reduzido a algo impotente, como se fosse um aspecto da malícia incapaz de assumir uma forma física ou de influenciar o mundo novamente. Agora, tenta se colocar no lugar do orc que estava lá marchando sobre as ordens do Olho Vermelho. Imagina só, ser uma criatura cuja existência foi dominada por uma vontade externa, uma força que ditava cada movimento e cada gota de ódio, e de repente essa força desaparece. É como se tivesse um raio psíquico que mandava ordens para você e de repente ele fica mudo. E o que resta é um silêncio aterrorizante. Pro exército que estava ali diante do Portão Negro, que o Tolkien descrevia como algo vastíssimo, querendo dizer que era assim uma quantidade enorme, o efeito foi aterrorizante. A reação foi instantânea e nada estratégica, do tipo, se o Sauron cair, a gente tem um plano B. Foi um pânico puro. Aquele exército cheio de máquina de guerra e todo alinhadinho se desintegrou em uma massa de criaturas correndo para todas as direções, sem rumo, sem propósito, um puro caos. Porque pensa comigo, ali naquele momento eles perderam o rumo, eles perderam o propósito de existência deles. E justamente esse caos abriu a chance para a segunda e talvez a mais brutal fase de destruição dos orcs. Uma que veio na verdade de dentro. O vácuo do poder gerou guerras internas quase que instantaneamente. Afinal, a traição e a violência é algo fundamental da natureza dos orcs. E, para mim, uma prova que o Tolkien deixa dessa natureza deles é lá nas Duas Torres, quando os Uruk-hai de Saruman e os orcs de Mordor começam a se matar pela disputa de autoridade durante o transporte de Merry e Pippin. Para mim, ali naquele momento fica bem claro toda essa natureza de violência e traição deles. Afinal de contas, eles estavam ao mesmo tempo do mesmo lado e se mataram. Agora, imagina esse cenário depois que o Sauron se foi. Um cenário de desconfiança mútua amplificado por 1000. E isso em toda a Terra-média. Orcs e diferentes tribos se voltando uma contra a outra de uma forma desesperada. A briga era por qualquer coisa. Um cantil de água, um pedaço de carne, até mesmo às vezes uma caverna para se abrigar. Muitos dos orcs que sobreviveram na batalha final foram mortos pelos seus próprios companheiros. Além do pânico e da violência, também tinha um problema existencial. A total incapacidade da sua
autossustentação. Afinal de contas, os orcs não eram uma civilização em si. Eles não tinham uma cultura, não sabiam cultivar, não sabiam construir. Eles não sabiam nada que não fosse pra guerra. E certamente não sabiam governar. Eles foram moldados, em sua grande maioria, com o propósito de servir a um mestre e lutar guerras. E embora o Tolkien, em textos tardios dele, como O Anel de Morgoth, tenha explorado a complexa ideia de que eles pudessem ter algum nível de raciocínio independente, o que até, na minha opinião, tornaria o destino deles ainda mais trágico, a realidade prática da Terra-média do Sauron é que eles funcionavam como se fosse a pura extensão da vontade do Sauron. Como se fosse só uns parasitas, um exército sem mente, precisando de alguém para dirigir e dar a direção do que eles tinham que fazer. E enquanto os orcs por si só já se matavam em meio ao caos, as forças que venceram na Terra-média não ficaram paradas. A segunda parte do destino dos orcs foi uma limpeza sistemática para garantir que a Sombra nunca mais tivesse uma chance de se reerguer. Quando o Aragorn se tornou rei e foi coroado, o reino reunido de Gondor e Arnor iniciou um esforço massivo para restaurar a paz. Foram organizadas expedições militares que marcharam para dentro da própria Mordor. Imagine a cena, os exércitos de Gondor, que por séculos apenas se defenderam dentro de suas próprias fronteiras, agora avançando sobre a Terra Sombria. Não como conquistadores, mas sim para purificar a terra. O objetivo era destruir as fortalezas menores e caçar os grupos de orcs que haviam se escondido lá. A bela terra de Ithilien foi meticulosamente purificada, as montanhas da sombra foram patrulhadas e essa não foi uma guerra de conquista, mas de erradicação total. Além disso, os outros povos livres também tiveram um papel importante nisso. Os elfos, por exemplo, foram cruciais na limpeza do norte. A fortaleza de Dol Guldur na Floresta das Trevas, que por séculos foi o covil de Sauron em sua forma disfarçada de necromante, após a queda dele, a Galadriel e o Celebrimbor marcharam sobre ela e ali Galadriel, com seu poder, derrubou as muralhas e purificou todo aquele mal antigo. A destruição de Dol Guldur foi algo assim, simbolicamente gigante. Não era só uma fortaleza de orcs, mas sim o foco da maldade. Um centro espiritual maligno controlado por espectros e outros servos sombrios de Sauron. A queda de Dol Guldur limpou a Floresta das Trevas de uma presença maligna que assombrava lá há séculos, eliminando os últimos grandes centros do poder do inimigo do norte. E claro que a gente também não pode esquecer dos anões. Por séculos, eles travaram uma guerra amarga contra os Goblins, que é um nome usado para os orcs das Montanhas Nebulosas. E com o fim da grande ameaça do Sauron, os anões puderam finalmente retomar a iniciativa com força total, continuando a guerra em locais como as Montanhas Cinzentas e nos incontáveis túneis sobre as Montanhas Nebulosas. Então, após a liderança destruída e a caçada implacável pelos orcs, o que sobrou? Eles foram extintos? E a resposta é não, não completamente. O mal nunca é totalmente erradicado, ele apenas é empurrado para as sombras. E foi exatamente isso que aconteceu. Os grandes exércitos de orcs desapareceram, mas alguns grupos conseguiram escapar e sobreviver, e se tornaram como se fossem resquícios. E assim, o Tolkien não deixa isso claro, ele não deixa isso obviamente escrito, mas ele deixa indícios que a sobrevivência dos orcs se deu em alguns lugares remotos e de difícil acesso. Talvez pequenas tribos tenham se escondido nas florestas mais escuras e sobrevivido bem lá no fim das florestas, regredindo a um estado quase como se fosse tribal, como se fossem animais mesmo. Aquela tecnologia de armas, aço, armaduras e organização militar, tudo isso se foi. E isso leva a gente para uma parte ainda mais profunda, que é a maldição de sua origem. A teoria mais clássica é que eles foram criados por Morgoth a partir da corrupção dos elfos. Afinal de contas, o Morgoth não podia criar vida, apenas distorcê-la. Essa origem amaldiçoada define tudo sobre eles. O nosso querido Tolkien, como um católico devoto que ele era, já debateu intensamente a questão filosófica por trás dos orcs. Se eles eram elfos corrompidos, afinal, eles tinham alma? E se tivessem, poderiam ser redimidos? Ele nunca chegou a dar uma resposta definitiva sobre isso. Mas a conclusão que mais se encaixa é que os orcs foram profundamente dominados pela malícia e perderam qualquer vestígio do livre-arbítrio real. E é justamente por isso que eles não tinham uma cultura própria. Eles não tinham uma língua própria e viva. A famosa língua negra foi de fato criada pelo Sauron na Segunda Era, como uma forma de unificar os seus servos mais importantes, em um idioma de comando.
No entanto, o plano nunca foi totalmente bem sucedido. A maioria dos orcs, por ter sua natureza caótica, nunca adotou plenamente essa língua negra, preferindo assim usar alguns dialetos tribais, corrompidos ou uma forma grosseira da língua comum. Era como se eles fossem uma grande quebra na harmonia da criação. E mesmo com a queda do Sauron, essa maldição fundamental não desapareceu. Provavelmente eles ficaram ali, excluídos da sociedade e biologicamente acredita-se que eles envelheciam e morriam. E sem a infraestrutura do Sauron para produzir eles em massa, a sua população entrou em um declínio natural, até que eles finalmente acabassem. E então a gente chega à conclusão. O destino dos orcs se deu em 3 fases. Primeiro, o colapso imediato. Segundo, a perseguição implacável. E, por fim, uma longa e lenta regressão à escuridão. Eles não foram completamente extintos no final da Terceira Era. Tornaram-se insignificantes, fantasmas de um passado sombrio. O Tolkien nunca deu um fim definitivo para eles. Afinal de contas, no universo do Tolkien, o mal recua, mas raramente desaparece. É possível que, com o passar das eras, os últimos orcs tenham degenerado de tal ponto que deixaram de existir como uma raça reconhecível. O Sauron perdeu, o Aragorn foi coroado, os hobbits foram para casa. Nós terminamos o filme e fechamos o livro. Porém, o que acontece com quem continuou lá na Terra-média? Afinal, para eles, isso era mais uma terça-feira de março. No dia seguinte, depois que acaba a história, o povo de Gondor ainda tinha um campo para plantar, cidade para reconstruir, um exército para mandar de volta para casa. E acontece que o próprio Tolkien levou essa pergunta muito a sério, até quase a morte dele. Afinal de contas, o que o povo faz com a paz depois de 1000 anos esperando ela? Pois é, meu querido, no vídeo de hoje eu vou te contar o que aconteceu com os Homens de Gondor depois da Guerra do Anel. Bom, então vamos começar com a data, porque isso é muito importante. Afinal de contas, o Sauron foi destruído no dia 25 de março do ano 3019 da Terceira Era. E aí começa uma confusão no calendário que o próprio Tolkien teve um certo trabalho para resolver. O apêndice D de O Senhor dos Anéis é praticamente sobre isso, e muita gente acha que a Quarta Era começou ali no dia em que o Anel foi destruído. Mas na real, a Quarta Era só começou oficialmente 2 anos depois, no dia 25 de março de 3021, no segundo aniversário da queda de Barad-dûr. E foi justamente nessa data que Gondor passou a usar o novo calendário, um novo jeito de contar os anos, em que o ano começa no dia 25 de março. E bom, uma coisa que é legal a gente prestar atenção aqui é que o começo da Quarta Era foi um só, e foi nessa data de 3021. O que muda de povo para povo da Terra-média é o calendário do dia a dia que eles usam. Os hobbits, por exemplo, nunca pararam para anunciar algo como tipo, agora começou a Quarta Era. Eles só seguiram contando pelo calendário do condado do jeito deles. Agora, alguns meses depois do início da Quarta Era, acontece o que na minha opinião, é como se fosse o fim simbólico da Terceira, que é quando os últimos portadores do Anel, o Frodo e Bilbo, além deles, o Gandalf e os Grandes Elfos, pegam os navios e partem para o oeste para nunca mais voltar. E eu falo que para mim esse é o fim simbólico da Terceira Era de verdade, porque é ela que guarda a chave de tudo. A Quarta Era era dos homens. Os elfos já estavam indo embora para o oeste, toda a magia da Terra-média estava acabando. Gondor, que era o último grande reino dos homens do oeste, herdou a Terra-média quase que inteira. Mas agora, beleza, vamos voltar para o dia 1º de maio de 3019, quando o Aragorn é coroado lá em Minas Tirith. E é justamente nesse dia que acontece uma coisa que não tinha acontecido em mais de 3.000 anos. Afinal de contas, pensa comigo. Na Segunda Era, o Elendil fundou Arnor no norte e os filhos dele, Isildur e Anarion, fundaram Gondor no sul. Isso com a autoridade do pai deles, e no início esses reinos eram unidos com a autoridade de um rei supremo só. Aí depois disso, Isildur morre no desastre do Campo de Lys, e no ano 2 da Terceira Era, os reinos se separam. O herdeiro de Isildur, o Valandil, ainda era uma criança, então quem ficou como governante de Gondor foi o Menedil, sobrinho de Isildur, e a partir dali, Gondor seguiu como um reino independente. Arnor demorou mais para cair e ela ficou inteira por séculos, e só pelo ano 861 da Terceira Era é que ela se dividiu em 3.
E esses 3 reinos, digamos assim, se chamavam Arthedain, Cardolan e Húdaud. Com o tempo, esses 3 também acabaram se perdendo e os descendentes de Isildur viraram um bando de andarilhos sem trono, os Guardiões do Norte. E como a gente sabe, o Aragorn foi um deles a vida inteira antes de virar rei. Mas então, quando o Aragorn finalmente assume como rei, ele junta os 2 reinos de novo, formando então o reino reunificado, Arnor e Gondor, sobre um rei supremo. E é a primeira vez que isso acontece desde Elendil. E lá nos apêndices a gente pode ver que Minas Tirith continuou sendo a cidade principal no sul, e lá no norte ele manda construir Anúminas, a velha capital de Arnor, que tinha virado pó, e também Tinfornost. Essas são cidades que estavam mortas há séculos e então voltaram a ter gente morando nelas de novo. E assim, é difícil a gente tentar imaginar o tamanho desses reinos. Ele ia do norte de Eriador até o sul de Gondor, juntando todas as terras antigas dos 2 reinos dos Homens do Oeste. Aragorn ainda fez campanhas militares bem longe disso, lá para o leste, na direção do Mar de Rum. Porém, essas terras mais distantes nunca chegaram a virar parte de Gondor de verdade. Era algo mais parecido com fronteiras de guerras e não um território do reino. Rohan, por outro lado, continuou independente. O Aragorn só renovou o juramento antigo, aquele acordo que o rei Earl tinha feito séculos antes, e deixou os Rohan livres. Inclusive, vocês lembram do bosque de Druadan, onde viviam os homens selvagens? Lá virou meio que uma espécie de território protegido deles e de mais ninguém. E o mesmo aconteceu com o jardim em volta de Orkfang, e os Ents acabaram tomando conta de lá. Bom, o condado, eu imagino que todo mundo aqui do canal já saiba, eu já falei bastante, mas eles estavam dentro do reino reunificado no papel, porém o Aragorn fez uma lei proibindo qualquer homem de entrar lá. E ele mesmo respeitava essa lei, mantendo distância do condado, mesmo sendo o rei de tudo aquilo. E naquela época, o Aragorn também nomeou Dain, o prefeito, e o senhor das terras dos Books como conselheiros do reino no norte. E nessa época, esses cargos estavam justamente com Pippin, o Sam e o Merry. E assim, eu torço bastante pra gente ver pelo menos um pouquinho disso sobre o condado no novo filme que vai sair. Eu sei que o filme vai ser focado mais em flashback, porém vai ser legal se a gente puder ver eles exercer nesses novos postos dentro do condado. Mas agora, governar um reino desse tamanho devia dar um baita trabalho, e é por isso que o Aragorn tinha um conselho para ajudar ele nas decisões importantes, tanto de dentro quanto de fora do reino, e o conselheiro-chefe dele era ninguém mais ninguém menos que o nosso querido Faramir. E quando a gente fala o que aconteceu com os Homens de Gondor depois da Guerra do Anel, Faramir é uma pessoa que merece uma atenção especial, porque ele é a ponte meio que do velho mundo e a do novo. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que a família dele tinha governado Gondor como regente por muito e muito tempo, quase 1000 anos se eu não me engano. Tava lá segurando e cuidando do trono vazio, esperando um rei que ninguém achava que ia voltar de verdade. E então, quando o rei finalmente voltou, o Faramir entrega o cargo. Porém, ele continuou sendo regente por herança, e isso quer dizer algo como, por exemplo, se o Aragorn estivesse viajando, ou em um intervalo entre a morte de um rei e a coroação do próximo, seria o Faramir ou os descendentes dele que tomariam conta do trono enquanto esses momentos estivessem acontecendo. Inclusive, o Aragorn deu para ele até um novo título, o Príncipe de Ithilien, que também é uma história muito bonita dentro desse aglomerado de histórias toda. Ithilien era a terra ao leste do rio Anden, na fronteira de Mordor, que tinha ficado abandonada e estragada por causa da sombra do Sauron. Mas agora, com o fim de Sauron, essa terra virou o principado do Faramir e da Elm, que, pra quem não se lembra, é a dama de Rohan que acabou casando com o Faramir. Eles vão morar lá em Ithilien e ela volta a ser, segundo os apêndices, o jardim mais bonito de todo o Oeste. É legal a gente ver essa terra que estava morta voltando a florescer, e esse é o tipo de coisa que acontece com Gondor nesses primeiros anos depois no início da Quarta Era. Porém, não é só jardim florescendo que estava acontecendo, afinal de contas, a paz não veio de um dia para a noite, de uma hora para outra. O Aragorn ainda teve algumas guerras para fazer, junto com o rei Elmer de Rohan. Ele levou toda a campanha militar dele lá para longe, para além do Mar de Rum no leste, e também pelos desertos do sul. E você lembra daqueles corsários de Umbar, que é aqueles meio que piratas que ficavam aterrorizando a costa de Gondor por muitos anos?
Eles foram finalmente dominados de uma vez no reinado do Aragorn. Ele chegou a fazer as pazes com os Haradrim, os Homens do Sul, que tinham lutado do lado do Sauron. E também nos apêndices a gente pode ver que logo depois da coroação ele já estava começando a fazer alguns acordos ali. Então é legal a gente ver isso do universo do Tolkien, onde não existe esse foram felizes para sempre, e o grande vilão foi derrotado e tudo ficou bem. Mesmo depois da queda do Sauron, a paz foi algo que foi sendo construído aos poucos, ainda teve algumas guerras, acordos e foi algo que foi durando e a paz veio com a passagem dos anos. Bom, como a gente sabe, o Aragorn viveu muito devido ao sangue de Númenor que corria nas veias dele. Ele chegou aos 210 anos de idade e reinou por 122 anos no total. Então, no ano 120 da Quarta Era, ele faz uma coisa que quase nenhum homem comum naquela época conseguia fazer. Ele escolhe a hora que ele quer partir. E essa é uma história que tá lá nos apêndices também, que é a história do Aragorn e da Arwen. Eu ainda quero trazer um vídeo mais completo sobre a história dos dois aqui no canal. Porém, de forma resumida aqui, na minha opinião, essa história é uma das coisas mais tristes que o Tolkien escreveu nessa terceira, quarta era. Isso porque o Aragorn se deita, entrega o reino e a coroa para o filho dele, se despede da Arwen e simplesmente devolve a vida que foi dada a ele. Do mesmo jeito que os antigos reis de Númenor faziam antes da raça deles ficar com medo da morte. E como a gente sabe, a Arwen, que tinha aberto mão da imortalidade dos elfos para ficar com ele, acaba não aguentando e ela vai embora para Lúthien, que agora estava vazia e deserta, então lá ela morre sozinha quando vê o inverno chegar, morrendo assim de tristeza. Bom, e quem assume o cargo de rei é o filho deles, chamado Eldarion, e aqui vale um detalhe que eu não vejo muita gente comentando. Isso porque eu vejo muita gente chamando Eldarion de meio homem, meio elfo, mas não é exatamente assim. Afinal de contas, a mãe dele, a Arwen, era da linhagem dos meios-elfos, ele tem ancestrais que eram elfos e meios-elfos. Se a gente for fundo na árvore genealógica dele, a gente vai chegar até lá em Melian, que era uma maia, então assim, ele tinha ancestrais elfos, é lógico, porém, quando a Arwen teve ele, ela já tinha feito a mesma escolha que a Lúthien tinha feito lá atrás, ela abriu mão da imortalidade dos elfos e aceitou o destino dos homens. Então, o Eldarion não pôde fazer a mesma escolha que ela de seguir um caminho dos elfos ou o caminho dos homens. Ele já nasceu fadado ao destino dos homens, ou dependendo do ponto de vista, abençoado com o destino dos homens, né? Então assim, é correto a gente falar que o Eldarion tinha praticamente o sangue mais nobre da Terra-média, com ancestrais elfos e até uma maia, porém ele nasceu, viveu e morreu como homem. Ele não teve aquela natureza dividida. Mas enfim, o Eldarion assume como rei supremo depois do Aragorn, e o texto do Tolkien fala que dele viriam 100 gerações de reis governando um reino enorme. Agora, quanto tempo exatamente ele reinou, que eu me lembre, não tem nada que fale sobre isso. Mas o que a gente sabe é que no papel o futuro de Gondor estava garantido por um tempo. Enquanto isso, o restante do mundo ia se apagando devagar. O rei Elmer morre no ano 63 da Quarta Era, e o filho dele, Elfwine, assume Rohan. O Gimli e o Legolas, pelo que se conta, acabam indo embora para o mar juntos, que inclusive tem um vídeo só sobre isso aqui no canal. Os anões de Durin continuaram lá, mas em número cada vez menor, e os elfos foram sumindo e virando memória. E é justamente isso que mostra a expressão que falam que a Quarta Era é o domínio dos homens. A Terra-média deixa de ser um lugar mágico, cheio de elfos, magos e seres antigos e vira um mundo de gente comum. Gondor estava bem no meio disso tudo, sendo o centro da história. Os homens herdaram tudo, e aqui o Tolkien faz uma pergunta que incomodava ele mesmo. O Tolkien tentou escrever uma continuação de O Senhor dos Anéis, e assim, ele começou essa continuação de fato, a história se chamava Nova Sombra, e o pouco que ele escreveu sobrou em alguns rascunhos do filho dele, o Christopher, e organizou e publicou. E é justamente desses rascunhos que vem quase tudo que a gente sabe sobre esse assunto. Bom, um resumo aqui é que essa história se passa durante o reinado do Eldarion, mais ou menos no ano 220 da Quarta Era, 100 anos depois da morte do Aragorn. E bom, quando Tolkien foi escrever sobre essa história em uma das cartas dele, ele dizia que como ele estava lidando com homens, era inevitável esbarrar no pior traço da natureza deles, a rapidez com que eles enjoam das coisas boas.
E bom, caso você queira saber, se eu não me engano, eu não lembro de cabeça agora, mas foi na carta de número 256 que ele falou disso. Mas lá ele fala que o povo de Gondor, vivendo em uma paz, com justiça, fartura, ficaria entediado e inquieto. Os reis descendentes do Aragorn iam acabar virando mais administradores frios, e naquela época, segundo Tolkien, já tinha gente formando seitas secretas, um culto sombrio, quase que satânico, enquanto meninos de Gondor brincavam de ser orcs e sair quebrando as coisas por Gondor. Então a conclusão do Tolkien foi a seguinte: a paz do reino não tinha nenhuma história que valesse a pena contar. As guerras do Aragorn não interessavam depois da queda do Sauron, e mesmo assim ele tinha certeza que uma inquietação ia aparecer no povo. Isso porque, segundo as palavras do próprio Tolkien, os homens se entediam do bem de um jeito quase que inevitável. Então, com isso de sociedades secretas, culto das trevas, cultos de orc entre os adolescentes, fez com que o Tolkien largasse essa história. Ele falou que daria para escrever um suspense sobre conspiração e a descoberta dessa conspiração, mas seria só isso, e que acabaria não valendo a pena. Mas eu acho legal a gente ver como o Senhor dos Anéis termina com uma vitória total. Afinal de contas, o mal absoluto, que é o Sauron, tinha sido praticamente apagado, entre aspas, da face da Terra. E o Tolkien, que era um católico, tinha sobrevivido a uma guerra mundial, sabia que isso não era a cura para o coração dos homens. A queda do Sauron tirou o mal de fora. Porém, a Árvore Negra, que é como um personagem de Gondor chama essa nova sombra, é o mal que cresce dentro do próprio coração das pessoas, e esse não dá para derrubar de uma vez por todas. Por mais que acabe com o coração no mal de um homem, ele sempre nasce de novo. E eu acho incrível como Tolkien conseguiu mostrar isso, como a Guerra do Anel resolveu o problema do Sauron, mas não foi capaz de resolver o problema do ser humano. E no final, o Senhor dos Anéis tem aquele gostinho que a gente vê, os hobbits voltam para casa, mas o Frodo nunca mais conseguiu viver em paz. Os elfos vencem, mas tem que ir embora. Gondor renasce, mas o Tolkien já sabia que dali 200 anos os bisnetos daquela gente estariam brincando de orc. Então, respondendo à pergunta do título, que é o que aconteceu com os Homens de Gondor depois da Guerra do Anel, eles tiveram um tempo de ouro deles, tiveram um rei que voltou de verdade, um reino reunificado, terras florescendo onde antes só tinha sombra, mais de 100 anos de paz e fartura, tudo aquilo que anos e anos de regentes só puderam sonhar, o povo de Gondor acabou vivendo de verdade. E depois, o tempo fez o que costuma acontecer. As fontes do Tolkien mostram pra gente é que o último acontecimento registrado da Quarta Era é de Gondor, no ano 172, aonde o escriba do rei, chamado Findaegil, termina uma cópia do Livro Vermelho, que é o livro onde os hobbits escreveram tudo que a gente conhece da história do Anel. E bom, esse é o último registro que a gente tem, onde ele faz essa cópia. Depois disso, fica um silêncio e não tem mais nenhum registro. O Tolkien não escreveu mais nada. Lembrando que essa história da Nova Sombra não é algo oficial, afinal de contas o Tolkien não chegou a escrever e ele estava mais rascunhando isso, que isso poderia acontecer, não é algo que aconteceu definitivamente. O que a gente tem mais próximo é uma passagem dos rascunhos do Tolkien, onde ele fala que o reino ia durar 100 gerações. O texto diz que ninguém pode dizer se aquilo se cumpriu. Isso porque, como a gente sabe, no fim das contas, Gondor e Arnor já não estão mais aqui. E, segundo Tolkien, a ideia é bem simples. A Terra-média é o nosso mundo em um passado muito antigo. Então, se a gente for levar isso em consideração, aqueles reinos que eram antigos e grandiosos sumiram faz muito tempo. A dinastia do Aragorn, com todos os feitos, todas as glórias deles, se perderam no caminho. E isso quer dizer que o maior reino dos homens, que herdou o mundo inteiro depois do Sauron, sumiu de uma forma tão completa que nenhum registro sobrou pra gente. A Terra-média virou o nosso mundo. E da história de Gondor não sobrou quase nada, além do Livro Vermelho que alguns hobbits escreveram sobre o Anel. E que o Tolkien foi o responsável apenas por traduzir essa história. Quando a gente pensa no final do Senhor dos Anéis, achando que os hobbits voltaram pro condado e ficou tudo perfeito pra sempre, a gente pode estar cometendo um engano. Afinal de contas, beleza, o Sam casou com a Rosinha, plantou a árvore lá, o Merry e o Pippin viraram os senhores de suas terras. Parece o final ideal, onde tudo é perfeito.
Porém, o nosso querido Tolkien escreveu sobre o que aconteceu muito depois dessa época, quando a poeira baixou e a vida continuou, e o destino do povo do Frodo, do Sam, dos hobbits em geral, tem um peso enorme. E é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, o que aconteceu com a espécie dos hobbits depois da Guerra do Anel. E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá no Mansão Nerd. Então, se você curte fantasia e principalmente Tolkien, já se inscreve no canal. Mas beleza, a gente conhece o final feliz que cada personagem ali da sociedade teve e como eles viveram a vida deles. O problema é que o tempo continuou passando na Terra-média e o Tolkien sempre dá muito detalhe a cada pequena coisa, inclusive o próprio passar do tempo. E uma coisa que muita gente esquece é que o próprio Tolkien já falou em uma de suas cartas que a Terra-média é o nosso planeta. Porém, há milhares e milhares de anos atrás. Então, assim, o tempo foi se passando, começou a Quarta Era com a Era dos Homens e foi passando até que chegou na nossa. Então, assim, a gente vive no mesmo planeta do Frodo, porém em uma época diferente. E daí, beleza, como eu falei, a Quarta Era começou logo depois do fim dos livros e é chamada Era dos Homens, onde começa o domínio total da nossa espécie no planeta. Tudo que existia antes começa a abrir espaço. Os elfos pegam os barcos e vão embora para Valinor. Isso porque eles sabem que o tempo deles na Terra-média acabou. Os anões vão diminuindo de número, cada vez mais escondidos debaixo da montanha, das terras, trancados lá. Inclusive, já fiz um vídeo explicando o que aconteceu com os anões. Mas e os hobbits? Acontece que os hobbits ficaram no mundo que começou a mudar de cara muito rápido assim. E bom, eles, pra quem não sabem, são uma ramificação da raça humana. O Tolkien explica isso lá no prólogo do Senhor dos Anéis, no livro da Sociedade do Anel. Então assim, os hobbits têm o mesmo destino final que a gente. Eles são só meio que uma versão da humanidade que seguiu um caminho oposto do nosso. Eles escolheram viver mais colados com a terra, respeitando cada estação do ano, comendo muito bem, festejando muito bem também, né? Porém, não construíram máquinas gigantes, nem forjaram impérios de aço como a gente. O problema é que isso colocou os hobbits meio que em um confronto direto com a nossa espécie. Isso porque nós humanos somos barulhentos, a gente derruba a floresta inteira para fazer fábrica, navio, construir as coisas. A gente cava para encontrar minério e levantamos as cidades. Bom, tudo que a gente já sabe, né? E os hobbits chamam nós humanos de o povo grande. E desde o início dos tempos, eles tiveram muito medo do povo grande. Muito antes dos hobbits chegarem ao condado, eles já fugiam dos humanos, lá na borda da Floresta das Trevas. Eles só atravessaram as montanhas procurando um lugar quieto para poder viver em paz. Então assim, quando a Guerra do Anel termina, o condado ganha meio que aquela proteção, onde o Aragorn decreta uma lei. Ele proíbe qualquer humano de entrar no condado. E o legal é que ele mesmo respeitava essa lei. Como eu falei lá no vídeo dele, o Aragorn nessa época já governava as duas maiores nações da Terra-média, Gondor e Arnor. Ele era o homem mais poderoso do mundo. Porém, quando ele ia visitar o norte lá no condado, ele ficava parado na ponte, ele não entrava no condado e simplesmente ficava lá esperando o Sam, o Merry e o Pippin, que era para que eles fossem até ele encontrar ele ali na beira do condado. Então assim, nem ele quebrava essa regra. E beleza, essa lei funcionou durante muito tempo e funcionou muito bem. O condado viveu o grande ápice dele. O número dos hobbits aumentou, as colheitas eram fartas, as fronteiras dos hobbits começaram a se expandir e eles até acharam que essa paz ia durar para sempre. O problema foi que isso começou a mudar quando a geração começou a desaparecer. O Aragorn ficou velho e se foi. O Sam entrega o livro vermelho para a filha dele e pega o barco para Valinor também. Merry e Pippin deixaram o condado e foram para Rohan e para Gondor passar os últimos dias deles lá. Então assim, com o tempo, o mundo acabou perdendo essa geração que lembrava o real valor dos hobbits. A dinastia do Aragorn se manteve com o filho dele, o rei Eldarion, e imagino que ele até tenha respeitado. O problema é que o tempo continuou passando. Então assim, o condado não sofreu uma invasão violenta, não teve uma guerra contra os humanos, quebrando cerca, nem nada do tipo. A mudança foi mais um processo lento assim, que foi indo com o passar das eras. Ao longo da quinta, sexta e sétima era da humanidade, os humanos acabaram se multiplicando de uma forma absurda. E assim, o nosso instinto básico é expandir e ocupar todo o espaço que tiver disponível. As novas gerações de humanos começaram a alargar a geografia das cidades de uma forma meio que constante.
Começaram a fazer estradas mais largas, o comércio começou a aumentar o número de cidades, e o condado, que antes era quase como um refúgio verde ali, completamente isolado, foi sendo engolido pelo avanço do povo grande. O barulho das carroças começaram a aumentar, as estradas começaram a cortar o campo em volta ali. O mundo moderno foi avançando para cima daquela terra de um jeito quase que natural. E bom, a gente sabe que os hobbits nunca foram um povo militar, e eles não gostavam de confronto. Então assim, eles não tinham generais de guerra, armaduras, nem nada do tipo. A defesa deles foi o silêncio e ficar meio que em discrição. Se a gente pegar para lembrar das primeiras páginas de O Hobbit, o Tolkien diz que os hobbits têm o dom natural de sumir sem fazer barulho quando gente grande e estúpida vem por aí. E é justamente isso que eles usaram para se proteger, só que assim, elevado ao máximo. Com o tempo, os hobbits simplesmente foram recuando de forma pacífica e, conforme os milênios foram passando, eles iam deixando as áreas mais movimentadas e iam morar no fundo de algum bosque fechado, nas colinas mais intocadas. Eles preferiram ficar meio que exilados do que realmente conviver com o nosso barulho, com a nossa estrada, fumaça. E com o passar dos milênios e nesse recuo deles, também sofreram uma transformação física. Então eles acabaram meio que encolhendo ainda mais. Porém, não foi só uma questão de evolução biológica como a gente está acostumado no nosso mundo. Isso porque o universo do Tolkien tem uma regra muito importante que funciona. Como a gente sabe, o mundo inteiro estava meio que mudando de natureza. A magia e a vitalidade dos dias antigos estava acabando. E na lore do Tolkien, as raças antigas meio que foram sumindo diante do domínio absoluto dos homens. O peso do tempo afeta a própria constituição de cada ser mítico do universo do Tolkien. Por exemplo, os elfos que se recusaram a pegar os barcos acabaram desvanecendo. O corpo deles foi consumido pelo espírito até virarem algo como figuras invisíveis aos olhos humanos. Então assim, eles existiam, porém sem um corpo físico. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal também. E os hobbits acabaram sofrendo algo diferente, mas ao mesmo tempo um processo parecido com isso. O Tolkien chama esse processo dos hobbits de minguar. O avanço das eras, a mudança do próprio tecido da Terra e a expansão gigante e esmagadora da humanidade acabou meio que drenando a presença dos hobbits no mundo físico. Então assim, eles vão perdendo o tamanho deles e perdendo também a consistência corporal. Então aquele hobbit parrudinho de 1,20 m que anda no sol da tarde de um lugar ao outro, acabaram virando alguns seres minúsculos, fugidos, que eram quase invisíveis. O que eles acabaram virando é o que hoje a gente chamaria de os duendes, os leprechauns, as fadas dos nossos folclores, sabe? Coisas que a gente jura que viu pelo canto do olho correndo perto de alguma árvore, porém some quando você olha direto. A força vital que o mundo antigo tinha acabou se esvaindo e sobrou só a existência lenta e viva, escondida nas beiradas meio que esquecidas da civilização atual. E o Tolkien já tinha dado uma pista de que isso iria acontecer. Lá no final do Senhor dos Anéis, o Esporco do Condado mostra exatamente esse conflito entre o mundo dos hobbits e o mundo industrial. Isso porque quando Saruman tomou conta do condado e construiu chaminés e coisas que cuspiam poluição para o rio, começou a cortar as árvores e colocou os hobbits para trabalhar em uma indústria meio que sem propósito, o Frodo e os amigos deles conseguiram expulsar ele ali na hora. Porém, eu acho que o Tolkien deixou aquilo ali como uma amostra grátis do que ia acontecer no futuro. A verdadeira força da máquina não ia precisar de magos ou orcs, precisava só do ser humano ali focado com a ambição dele em construção e em progresso a qualquer custo. E assim, eu acho incrível a gente parar para pensar um pouco nisso, porque eu acho que dá uma profundidade maior para a história da Sociedade do Anel. Porque, para pensar, o Frodo e o Sam, acho que são uns, se não os que mais se sacrificaram ali de todos. Eles sacrificaram o corpo deles, a mente deles, entraram em Mordor, rastejaram, suportaram o peso do anel, passaram por muitas coisas absurdas para salvar a Terra-média, para a Terra-média ficar finalmente livre de Sauron. Então eles entregaram o controle da Terra-média e o próprio controle quase que da espécie deles aos homens. E se a gente parar a pensar, o resultado de uma forma bem direta desse sacrifício deles foi o próprio sumiço da espécie deles milhares de anos depois. O ser humano foi meio que sufocando e acabando com o refúgio que eles se sacrificaram para salvar.
E assim, o Tolkien escreveu isso com um aperto muito real no peito dele, porque ele entendia isso. Ele detestava ver a natureza sendo engolido pela fumaça. Isso porque, para quem não sabe, o Tolkien cresceu no interior da Inglaterra, em uma cidadezinha que era quase como um paraíso, cheio de árvores, moinho d'água. E quando ele ficou adulto, as fábricas começaram a chegar lá, as ruas começaram a ficar mais pavimentadas e destruíram o cenário que ele cresceu. Então eu acredito que o destino dos hobbits é uma forma do Tolkien expressar como o nosso mundo moderno atropelou as coisas simples. Ainda mais se a gente ligar isso, que o próprio Tolkien já falou uma vez que se ele tivesse que ser alguma espécie, alguma coisa da Terra-média, ele seria um hobbit. E o Tolkien também já comentou, como eu falei lá em cima, que a gente está vivendo mais ou menos na 6ª ou 7ª era. Então, assim, é como se já tivesse muito tempo que a Torre do Sauron caiu. A grande maioria das pessoas acha que a história do Frodo é só uma invenção ou um conto de fadas. Porém, os hobbits ainda sobrevivem, resistindo no escuro das matas. Então, da próxima vez que você for andar por um bosque, alguma floresta ou algo assim, e ouvir algum estalo de galho ou mato se mover do nada, pode imaginar que talvez ali tenha um descendente direto do Frodo ou do Sam. Do Frodo não, o Frodo não teve filho, então do Sam. Mas agora me fala, o que você achou dos vindos hobbits? Você achou algo triste, algo que infelizmente tinha que acontecer? O que aconteceu com os Ents depois de O Senhor dos Anéis? Quando a gente assiste ou lê O Senhor dos Anéis, a marcha dos Ents contra Isengard é um dos momentos mais icônicos de toda a história. Isso porque quando a gente vê aquele monte de árvore gigante derrotando Saruman, parece a vitória absoluta da natureza contra a máquina no universo de Tolkien. Porém, se a gente parar para olhar o que acontece na Terra-média logo depois que um anel é destruído, mostra pra gente que a realidade pode ser um pouco diferente. Isso porque a vitória e a história dos Ents depois da Guerra do Anel mostra uma das coisas mais melancólicas que o Tolkien já escreveu. Então já se inscreve no canal porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muita gente ficou com isso na mente sobre o que aconteceu com os Ents depois de O Senhor dos Anéis. E aqui no canal a gente tem esse quadro explicando o que aconteceu com os personagens principais e com as espécies principais depois da história do Senhor dos Anéis. Mas sobre os Ents, o que será que aconteceu depois que o Aragorn assumiu o trono na Quarta Era? Será que eles finalmente encontraram as Ent-esposas e continuaram protegendo as florestas? E bom, pra gente conseguir entender isso, a gente vai ter que voltar lá pros dias logo quando Sauron foi derrotado. Isso porque depois que a paz foi restaurada, o Aragorn foi coroado como Rei Elessar. Um dos primeiros atos dele como governante do Reino Unificado diz respeito diretamente aos Ents. Isengard, que antes era a fortaleza de fumaça do Saruman, é completamente transformada. Os Ents destroem todas aquelas máquinas que ele tinha feito lá e trazem a terra fértil de Fangorn lá para Isengard. E acabam transformando aquele lugar que antes era cinzento em um lugar cheio de vida, plantando novas árvores, pomares e criando um lago ao redor da torre de Orcfang. E aquele lugar começa a ser chamado de o Cercado das Árvores de Orcfang. Então, quando Aragorn vai até lá para visitar o Barbárvore e os outros Ents, ele faz um anúncio muito importante. Ele concedeu ali a todos os Ents a soberania total sobre aquele vale. Então Isengard agora pertencia a eles, e nenhum homem poderia entrar ali sem a permissão dos pastores de árvore. Além disso, Aragorn também dá ao Barbárvore uma promessa ainda maior. Os Ents agora têm passe livre e total liberdade para caminhar por toda a Terra-média. Eles finalmente podem cruzar as fronteiras da terra de Eriador, podem ir até o norte e podem entrar até onde os pés deles aguentarem para fazer uma única coisa que é o que eles realmente desejam nesse mundo: procurar as Ent-esposas perdidas. E olha só a generosidade e o respeito do Aragorn aqui, isso porque ele sabia da importância dos Ents para a derrota do Sauron. Afinal de contas, se eles não tivessem derrotado Saruman, muito provavelmente o destino de Rohan poderia ter sido diferente, e com isso o destino de Gondor poderia ter sido totalmente diferente nos Campos Pelennor. Então Aragorn respeitava e sabia muito bem da importância deles. Porém o Barbárvore, ao invés de celebrar e ficar feliz com a nova conquista, ele fala de uma forma muito triste o seguinte: o Barbárvore olha para o rei e diz que as terras dos homens podem até estar crescendo e se tornando mais amplas, mas que o mundo dos Ents está encolhendo. Ele agradece ao Aragorn, mas deixa claro que as florestas antigas estão morrendo e que os Ents não têm mais força ou juventude para colonizar novos lugares.
E aqui entra um ponto central da tragédia da história dos Ents. A busca de toda a vida deles acabou sendo uma grande tragédia no final das contas. Isso porque você deve se lembrar da história que o Barbárvore conta para o Merry e para o Pippin sobre as Ent-esposas. Há milhares de anos atrás, na Primeira Era, os Ents e as Ent-esposas viviam juntos, mas eles tinham visões de mundo completamente diferentes. Isso porque os Ents amavam as grandes florestas selvagens, as árvores cresciam sozinhas, o mistério da mata fechada. Eles queriam só ficar ali observando e compreender as coisas. Já as Ent-esposas preferiam a ordem, a beleza dos jardins e a agricultura. Elas queriam ensinar as plantas a crescer em fileiras, queriam cultivar flores, criar campos de trigo e pomares organizados. E por causa dessa diferença entre interesses deles, as Ent-esposas acabaram atravessando o rio Anduin e criaram os próprios jardins na Terra, que no futuro acabaram ficando conhecidos como as Terras Castanhas. Então, durante um bom tempo, os Ents iam lá visitar elas e tudo funcionava bem. Porém, no final da Segunda Era, durante a Guerra da Última Aliança, o Sauron usou uma tática de terra arrasada para impedir o avanço dos homens e dos elfos. O que ele fez foi queimar os jardins das Ent-esposas por completo, e ele transformou toda aquela região, que antes era linda, em um deserto gigante de terra seca e cinza. Então, quando essa guerra acabou, os Ents foram lá procurar por elas, porém não havia mais nada, nem sequer uma pista, nem um sinal para onde elas tinham ido. Então, durante a Terceira Era inteira, os Ents continuaram procurando, mas nunca encontraram nada. E o que aconteceu com elas, afinal? Bom, eu vejo muita gente criando teorias sobre isso, e tem algumas até que são bem legais, porém, o que eu acho que muita gente não leva em conta é que o próprio Tolkien já respondeu a isso. Se eu não me engano, foi na carta de número 144, onde ele diz que ele acreditava que as Ent-esposas tinham desaparecido para sempre. Isso porque quando Sauron destruiu os jardins, muitas delas provavelmente morreram no fogo, e outras podem até ter sido escravizadas e levadas para o leste, sendo assim forçadas a trabalhar para suprir os exércitos do Sauron. O Tolkien chega até a comentar que se algumas delas tivessem conseguido sobreviver fugindo para o leste, elas teriam se tornado algo tão distante dos Ents, mudando os hábitos e tudo em si, que o reencontro entre eles seria completamente impossível. E isso é uma coisa que muda completamente a forma que a gente enxerga o final de O Senhor dos Anéis. Afinal de contas, mostra pra gente que mesmo com a destruição do Sauron e com a vitória do bem, o destino dos Ents já estava selado há muito tempo. Isso porque sem as Ent-esposas não teria como ter novos Ents, e com isso não teriam novas gerações de Ents. Então é até um pouco triste a gente pensar que os Ents que lutaram na Guerra do Anel eram os mesmos que caminhavam na Terra-média milhares de anos antes, e eles foram os últimos da espécie. E isso leva a gente para uma das cenas mais emocionantes de O Retorno do Rei, que acabou ficando fora dos filmes. E essa cena é meio que um momento de despedida. Isso porque quando Kell e Galadriel estão voltando para as terras após a coroação do Aragorn, eles passam lá por Isengard para encontrar o Barbárvore. E o legal aqui é que esse é o encontro entre os seres mais antigos que caminhavam pela Terra-média. Eles se conheciam desde os dias antigos, antes mesmo do Sol e da Lua sequer existir, quando a Primeira Era estava só começando. Então, sério, para um segundinho e presta atenção no peso que esse diálogo tem. O Barbárvore olha para Galadriel e para o Celeborn e diz que sente que o mundo está mudando muito rápido, e que aquela é a última vez que eles vão se encontrar como criaturas ativas na Terra-média. O Celeborn concorda com ele e chama o Barbárvore de O Mais Velho. E o que a Galadriel diz em seguida é o que realmente traz esse peso ético e espiritual que o Tolkien consegue dar nas histórias dele. Isso porque a Galadriel olha para o Ent e diz o seguinte: não nos veremos mais nesta Terra-média nem antes que as terras que jazem sob a onda sejam erguidas novamente. E então, nos campos de Tassarinon, podemos nos encontrar na primavera. Adeus. E tá, vamos lá, vamos destrinchar aqui o que ela disse com essa frase. Isso porque quando a Galadriel diz as terras que jazem sobre as ondas, ela tá falando sobre Beleriand, que é aquela região ancestral dos elfos que foi destruída e afundada no mar no final da Primeira Era. E quando ela fala sobre se encontrar na primavera em Tassarinon, ela tá se referindo a uma promessa de renovação de todo mundo. E isso porque a Galadriel, com a sabedoria dela, sabe que a Terra-média atual e os Ents estão condenados ao fim.
mas ela oferece uma esperança perene, uma esperança que vai além do mundo físico. Ela tá falando ali que na nova Arda, na criação que vai ser restaurada por Eru, os entes, os elfos, toda a natureza vão voltar a caminhar juntos de novo. Isso porque, caso você não saiba, acredita-se que no final das eras, após o apocalipse do universo de Tolkien, Eru Ilúvatar vai reconstruir a Arda inteira e vai ser um mundo de paz e harmonia. E até trazendo um spoiler aqui para quem ainda não assistiu o vídeo sobre o que acontece com os anões, eu acho que é lá que eu comento sobre isso. Na cultura dos anões, depois que eles morrem, eles ficam lá numa área separada dos salões de mandos, só esperando para então, quando chegar esse momento da nova Arda, eles ajudarem a reconstruir ela. Mas enfim, se você ainda não assistiu, corre lá que esse vídeo tá muito legal. Mas beleza, então você deve estar se perguntando, mas Fael, isso é lá no futuro, o que aconteceu com eles no mundo físico atual, nas eras que seguiram depois disso? E bom, se você lembra o que acontece com os elfos que ficaram na Terra-média com o fim da magia, o desvanecimento, é algo muito parecido que acontece com os entes também. E acaba sendo um processo lento, silencioso e muito triste, e afinal de contas, sem as entes esposas e com o mundo dominado cada vez mais pela raça dos homens, os entes começaram a perder a energia vital deles, começaram a perder a magia. Os entes tinham uma conexão tão profunda com as árvores que eles cuidavam que, com o tempo, a linha que separava um ente de uma árvore comum começou a desaparecer. E ao longo dos séculos da Quarta Era, os entes foram se tornando cada vez mais sonolentos. Eles começaram a passar alguns dias, depois meses, até finalmente anos parados no mesmo lugar, fincando as suas raízes profundas no solo de Fangor. Com o tempo, então, eles ficaram algo que a lore do Tolkien chama de se tornar mais arvoresco. E esse processo de se tornar arvoresco é simplesmente o fato de que eles param de andar, as pernas deles começam a ficar como troncos mesmo que fincam no chão. Os braços deles acabam virando só galhos comuns. E o mais triste de tudo é que eles perdem totalmente o poder da fala deles, aquela fala que é uma língua antiga e lenta que demora muito tempo só para sequer eles se cumprimentarem. Então pensa comigo na tristeza e na melancolia dessa história. Isso porque a floresta de Fangor continuou existindo por muito tempo, principalmente pela promessa do Aragorn de proteção a elas. Porém, na Quarta Era, com o passar do tempo, as pessoas que tinham permissão para entrar lá acabavam não mais perdendo a diferença de uma árvore comum e de um ente antigo que lutou para proteger aquela terra centenas de anos atrás. Então o Barbárvore, o Bregalat e o Flingas, todos eles acabaram se silenciando e se tornaram a própria floresta que passaram a vida inteira protegendo. E eu acho incrível como o Tolkien consegue usar os entes também para representar a perda de magia no mundo. Isso porque no universo do Tolkien, a Quarta Era é o lugar onde o mítico e a fantasia começa a deixar de existir e dá lugar para o dia a dia comum dos humanos. E com o tempo acaba se tornando um mundo que a gente habita hoje em dia. Afinal de contas, para o Tolkien, o universo dele é o nosso universo em uma era meio que pré-histórica. Então assim, os elfos cruzaram o mar em direção para o oeste, os anões se retiraram para as profundezas da montanha, e os entes se tornaram árvores comuns. É como se a própria Terra-média estivesse adormecendo, deixando para trás todos os mitos para que a história dos homens pudessem começar. E se a gente parar para pensar, os entes, no final das contas, cumpriram o dever deles. Afinal de contas, eles foram criados a pedido de Yavanna para serem os protetores das coisas que crescem e não podem se defender sozinhas. E assim, eles protegeram as florestas, destruíram o Saruman, limparam Isengard e garantiram que as florestas tivessem paz por mais algumas eras. Então, quando o último ente finalmente fechou os olhos, ele se transformou em uma árvore comum e definitiva. Ele simplesmente completou a jornada da espécie dele ali, descansando na terra que ele tanto amou. Agora, me fala aí, você tava com saudade desse tipo de vídeo com uma lore mais profunda de O Senhor dos Anéis? Acabou que nos últimos dias começou a ter bastante notícia sobre a Terra-média, então os últimos vídeos do canal veio bastante com o tema de novos filmes, novos rumores sobre o universo cinematográfico. Inclusive hoje, enquanto eu tô gravando isso aqui, saiu a notícia sobre um novo jogo de mundo aberto de O Senhor dos Anéis. Mas eu confesso que eu tava morrendo de saudade de fazer esses vídeos de lore mais profunda, que é a base aqui do canal.
Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dá o like e comenta, porque isso me ajuda demais. E se puder hypar esse vídeo, isso ajuda muito mesmo. E se você, por um acaso, não é inscrito, sério, se inscreve, cara. Aqui a gente traz conteúdo toda semana sobre o universo de Tolkien. Mas antes da gente encerrar o vídeo, eu queria que você comentasse aqui embaixo também se você conhecia essa conversa entre a Galadriel e o Barbárvore. E se você queria que isso tivesse ido para os filmes, ou se você acha que talvez não faria tanto sentido, deixa aqui embaixo. Mas então é isso, meu querido, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, até a próxima, fiquem com Deus e fui!